Vou convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, Filipenses, capítulo de número 4. Um verso já bem conhecido, mas como fraquejamos muito nele, é importante revisitarmos. Filipenses 4, vamos ler o verso de número 8. Filipenses 4, 8, que nos diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nisto pensai. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos diante do Senhor, Pai, para aprender contigo a pensar em tudo aquilo que for bom para nossas vidas, as nossas famílias, para o nosso ser, Pai. Nos ensina, Pai, isso. Ministra sobre nós a Tua palavra, que hoje seja um dia de transformação e que o Senhor possa falar com cada um aqui individualmente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Irmão, esse verso aqui versa sobre como devemos conduzir os nossos pensamentos, como devemos pensar, porque a nossa vida é feita de... A nossa vida, o nosso ser é alimentado por aquilo que nós pensamos. Se passarmos um dia inteiro pensando coisas incorretas, coisas inverídicas, coisas injustas, coisas impuras, coisas odiosas, o que for de má fama, aquilo que for incorreto, todo o nosso dia vai se tornar escuro, vai se tornar depressivo, vai se tornar angustioso, vai se tornar, em todas as medidas, vai se tornar ruim, porque nós teremos alimentado a nossa mente com aquilo que nos infelicita, aquilo que nos adoece. Então a palavra de Deus, muito ciente disso, nos orienta, que nós devemos pensar naquilo que é bom. E como nós erramos nisso, irmãos? Como a gente coloca a nossa mente em coisas que nos adoecem, em coisas que nos roubam a esperança, em coisas que nos infelicitam, como a gente é derrubado pela nossa própria mente. Eu queria trazer aqui um breve trecho de um livro do Pascal, aquele matemático, Blaise Pascal, só que ele era muito cristão e ele tem um livro chamado Pensamentos, e ele fala que o homem não passa de um mero pedaço de pau. Um caricato, uma imagem caricata que ele fala. O homem não passa de um pedaço de pau, o mais fraco da natureza, porque realmente se você for lutar com quase qualquer animal, você é derrotado, mas é um pedaço de pau pensante. E a nossa dignidade advém do fato de nós pensarmos. Então, qual que é o grande diferencial do ser humano? Ele põe o grande diferencial do ser humano, enquanto criação de Deus, é que nós pensamos. É isso que nos diferencia, basicamente, e na sua maior magnitude em relação aos animais, é que nós pensamos. Esse é o nosso grande diferencial, é a nossa mente. E se esse diferencial que nós temos em relação aos animais for contraprodutivo a nós, nos for prejudicial, for um gerador de perturbação, gerador de ansiedade, de tristeza, então a gente permite, se nós fizermos isso, que o nosso grande diferencial em relação ao restante de toda a criação nos seja prejudicial. Então, o que Deus te deu de mais digno, de mais nobre, de mais maravilhoso, em relação à maior estrela, ao menor ser vivo, em relação a toda a beleza da criação, aos animais mais diferentes, o que Deus te deu de mais maravilhoso foi o seu pensar, a sua capacidade de refletir, de pensar sobre si mesmo. E nós não podemos usar isso que é tão digno, tão nobre, tão diferente, tão único na criação que Deus deu ao ser humano e usar isso contra nós mesmos, contra a vida, contra a saúde. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Porque isso é algo de extrema dignidade que Deus nos deu, um dom verdadeiramente que Deus te deu, e que a gente pega esse dom dado por Deus, em vez de usar isso em nosso benefício, para nós colhermos
maior força, maior energia, maior ânimo, a gente usa para nos infelicitar, muitas vezes para nos deprimir, para nos desanimar, pensando coisas ruins repetidamente, em círculos, gerando mais ansiedade, ou mais raiva, ou qualquer tipo de coisa ruim. E por isso a palavra de Deus diz, finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, se tem alguma virtude, pense nessas coisas. É nisso que tem que estar o seu pensamento. É nisso que você precisa pensar, e não coisas ruins, pelo amor de Deus. Pensar em coisas ruins só vai te gerar dor, doença e tristeza. Não pense em coisas ruins. Coloque diante de Deus as coisas ruins que possam estar acontecendo, ou os seus temores futuros, que ainda nem aconteceram e talvez nem aconteçam, mas ponha os seus temores, ponha as coisas ruins que talvez estejam acontecendo, ou coisas do passado. Então, coisas do passado, coisas do presente, ou coisas futuras, ponha essas coisas ruins diante de Deus, ore, para isso serve a oração. Essa é a lógica da oração diante de Deus, você pegar essas coisas, passado, presente, futuro, coloca diante de Deus, entregue a Ele, e aí vai ocupar a sua mente com coisas boas, coisas produtivas, aquilo que resolve, não no problema, na solução, em levar a sua vida da maneira mais leve, mais bem-humorada, mais feliz, celebrando a vida que Deus te deu. Então é isso, coisas ruins, você põe na oração. Coisas boas você põe na sua mente o tempo todo e vive o dia assim. É assim que você guarda a sua mente em saúde e vive melhor. Então a gente precisa cuidar do maior bem que Deus nos deu, que é a nossa mente, que é o nosso pensar. Nosso grande diferencial é o que nos torna especiais. E aí Pascal conclui a frase dele, que a nossa dignidade consiste no pensar, e ele diz, trabalhemos, pois, no dever de pensar bem. Esse é o princípio da moral. Trabalhemos, pois, no dever de pensar bem. Isso é um dever que nós temos, de pensar bem. Pensar mal já é uma falha. Você já está quebrando, pegando o dom que Deus te deu e usando isso para o seu próprio malefício. E ele coloca, isso é um dever. Nós temos o dever de pensar bem, pensar coisas boas. Precisamos usar o que Deus nos deu para o nosso bem. Ele nos deu para o nosso bem e a gente usa como arma contra nós mesmos, contra a nossa vida, contra a nossa família. Não. Isso não pode ser permitido. Nós não podemos nos dar essa permissão de usar uma das maiores bênçãos e dignidades que Deus te deu e nos deu para o nosso malefício. Não. Há um dever de pensar bem. Então, ele coloca, isso não é restrito aos grandes sábios, aos grandes santos, não, é dever de todos pensar bem, usar a nossa mente para aquilo que é bom. Por isso que ele coloca, é o princípio da moral, você pensar bem. E as Escrituras colocam isso como um mandamento. É uma ordem que o apóstolo Paulo diz, nisto pensai, nisto pensai, nisto pensai. Não é uma sugestão, não é para ser algo opcional. Eu vou usar o que Deus me deu só de vez em quando para aquilo que é bom. Não. É algo que você precisa viver diariamente e sempre usar a sua mente. Nisto pensai. O próprio Jesus fala, olha, o principal mandamento de toda a lei, de todas as Escrituras é, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a sua mente está no principal mandamento de Deus, que é, inclusive, você amar a Deus, inclusive com a sua mente. Colocar toda a sua mente para viver em função do amor a Deus e amor às pessoas. Ame de todo o teu entendimento a Deus. Então, se você está amando a Deus com todo o seu entendimento, não é 90% do seu entendimento, não é 95% do seu entendimento, não é 99% do seu entendimento, não, é com todo o seu entendimento. Todo o seu pensar tem que estar amando a Deus. E se é assim, cabe no todo o entendimento você ficar pensando coisas ruins, coisas maléficas, coisas que tiram a esperança, que tiram o ânimo, que tiram a alegria da vida? Não.
Porque você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento. O seu pensar tem que refletir a glória de Deus, tem que refletir amor por Deus, amor pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, amor pelas pessoas que Deus te deu para amar. Todo o seu entendimento tem que estar em função, em direção, em amar a Deus. Então, pensamentos ruins, de novo, não cabe, porque todo o seu entendimento tem que estar amando a Deus. Todo. Por isso que, de novo, a oração tem essa mágica. Você pega o que é ruim, põe na oração e aí você pode amar com todo o seu entendimento a Deus. Então, faz parte do maior mandamento amar a Deus, e o seu entendimento faz parte desse maior mandamento. Porque quem pensa mal, ama mal. Se você ficar pensando só coisas ruins, repetidamente, coisas que te infelicitam, coisas que te tiram alegria, como é que você vai amar bem a Deus e as pessoas com uma mente assim, que vai se auto-adoecendo? A gente se auto-adoece, irmãos, quando a gente se entrega a pensamentos, ruminando coisas negativas e coisas ruins. Se você entrega a sua mente ao lixo, você tira de Deus o amor que lhe é devido, tira de Deus a honra, a glória que é devida a Ele. Precisamos colocar nossa mente nas coisas boas. Nisto pensai. O que for verdadeiro, o que for puro, o que for justo, o que for de boa fama, o que tiver algo excelente, se tiver alguma virtude, nisto você pense. O resto, não pense. Ponha em oração, ponha diante de Deus, ponha aos pés da cruz, mas não foque o seu pensamento nisso. Nisto pensai. É uma ordem com o mesmo peso de não furtarás, não mentir. É o mesmo comando. Nisto pensai. É um comando. Ninguém aqui deve furtar, deve roubar, e também ninguém aqui deve colocar o presente que Deus te deu em algo ruim. É a mesma essência. Se nós tivéssemos atentos a isso, assim como a gente fica atento, não, eu não posso pegar isso aqui não é meu, não vou pegar isso é roubo. Se estivesse nessa mesma atenção, eu não posso colocar minha mente, que Deus me deu, em coisa ruim, eu vou estar roubando a glória de Deus, eu vou estar danificando a minha mente, o meu ser, o meu humor, com coisas negativas. Não posso fazer isso. Preciso buscar ânimo, preciso buscar alegria, preciso pensar em coisas positivas. Se você não estiver dando conta, em alguns momentos a gente não consegue, que você põe um louvor ali. O louvor vai trazendo mensagens positivas, palavras boas, e aos poucos aquilo vai te trazendo uma paz, vai vindo palavras boas. Porque quando você está num momento de negatividade, só vem coisa ruim, palavras ruins. Você só consegue se expressar de maneira negativa. E quando você põe um louvor ali, é um outro espectro de palavras. No dicionário tem um monte de palavras negativas, e é só isso que você, na sua mente, quando está adoecida, pensa. Agora, existe outra metade do dicionário que são palavras positivas. Alegria, beleza, maravilha, paz, celebração, sorriso. No louvor você vai ouvindo isso. Vai ouvindo isso, e essas palavras positivas começam a ganhar vazão, ganhar mover na sua alma. Se você não estiver conseguindo, ore, põe as coisas negativas e depois põe um louvor para você cantar. Se force que seja a cantar, para que aquilo comece a ganhar tração, comece a mover dentro do seu interior e colocar esperança, rejuvenescer a sua alma com coisas boas. Então, nisto pensai. Nós não podemos ser negligentes, irmãos, com a nossa mente. Não podemos ser negligentes. Assim como não podemos ser negligentes com o nosso caráter, não podemos ser negligentes com a nossa mente, porque senão os pensamentos negativos vão ganhar força. E sermos negligentes com a nossa mente, de novo, a nossa mente é o nosso grande diferencial em relação aos animais. Estamos sendo negligentes com o dom que Deus nos deu e usando o grande dom que Deus te deu para algo que te auto-machuca, te auto-infelicita, te auto-adoece. Não. Deus não quer que a sua mente seja algo desgovernado. Não. O pior ainda, governado por algo que é ruim. Sua mente não pode ser nem desgovernada, nem governada por algo ruim. Seja esse algo ruim a sua carne, seja esse algo ruim até mesmo o inimigo das nossas almas.
Tem um trecho das Escrituras que eu menciono aqui de vez em quando, que eu vejo assim uma tristeza de Deus, que é lá em Gênesis capítulo 6, em que o mundo, na época de Noé, estava tomado pela maldade. E lá no trecho nos diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o pensamento humano, todo o desígnio do coração humano, era continuamente mal. Então parece que a mente humana havia sido tomada de tal maneira por pensamentos ruins que era só isso que se pensava, só coisa ruim, só coisa ruim. Então, o grande problema lá não era apenas os atos ruins, é porque a mente já não tinha mais pensamento bom algum, só se pensava coisa ruim. E por isso a gente não pode ser negligente com a nossa mente e cuidar da nossa mente. E isso precisa ser tomado como um mandamento. Nisto pensai, não furtarás, é um mandamento, a gente não rouba. Nisto pensai, é um mandamento, não se tolere, não se permita pensamentos negativos, de tristeza, de desânimo, porque Deus não quer isso na sua vida, meu irmão. Deus quer que você pense isso? Ah, não, é a vontade de Deus que eu pense pensamentos negativos, pensamentos de desânimo? Não, pelo amor de Deus. Deus não quer isso para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Uma coisa eu sei, não é que você fique com pensamentos de desânimo, de tristeza, de medo, de ansiedade. Deus não quer que isso esteja na sua mente. E se Deus não quer, participe com Ele da retirada dessas coisas da sua mente. A primeira coisa é tratar isso como algo sério. Não, o dom que Deus me deu à minha mente é para estar cheio de coisas boas, não de coisas ruins nem negativas. Então, tomar-se uma posição de guerra, e eu preciso cortar isso da minha mente. Eu ponho na oração, não vou ser negligente com o que está acontecendo, ou com o meu passado, ou com as coisas que vou ter que enfrentar lá na frente. Não é ser negligente, não é ser iludido, não é ser utópico, tudo na minha vida vai ser maravilhoso. Não. Essas coisas você transforma em oração. Agora, o seu pensar tem que ser pensamentos que te ponham para frente, que te mantenham de pé, que te deem força para prosseguir. O nosso pensar tem que ser pensamentos que nos gerem saúde, nos gerem bem-estar. E é por isso que o apóstolo Paulo trata isso até com uma linguagem militar. Ele fala: nós precisamos destruir sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos que levar cativo, ou seja, todo pensamento, a gente, se for necessário, a gente algema esse pensamento, a gente leva cativo. O que é cativo? É prender mesmo. É como uma polícia prende um criminoso. Você tem que, se for necessário, você algema aquele pensamento. Não, você não vai ficar aqui, não. Você não vai ficar aqui nesse poço que você está, nessa lama, você não vai ficar aqui. Porque isso está sugando as minhas energias, isso está me infelicitando, está me adoecendo. Você não vai ficar aqui, senhor pensamento. Eu vou te levar cativo à obediência de Cristo. Vou te levar cativo a se estar amando a Deus com todo entendimento, vou te levar cativo para celebrar a vida, para pensar coisas boas, para a gratidão, para ter esperanças. Eu vou te levar até lá, queira você ou não. Às vezes a gente tem que ter essa posição, irmãos, de eu preciso conduzir a minha mente e não deixar a minha mente me conduzir para algo negativo. Eu preciso conduzir a minha mente. Eu preciso levar ela cativa à obediência de Cristo. Ou você governa a sua mente, ou a sua mente vai ficar desgovernada, ou vai se ficar governada por coisas ruins. Não tem outra alternativa. Ou você governa, ou vai estar desgovernada, ou governada por outra coisa. Então, governe a sua mente, leve os pensamentos em boas direções. Que direções? Aquilo que for puro, aquilo que for verdadeiro, aquilo que for justo, aquilo que for correto, aquilo que for de boa fama. Se tiver alguma virtude, algo excelente, nisto pensai. Nisto pensai. Ao movimento de condução, você precisa conduzir a sua mente na direção de Deus, na direção que Deus quer que você a direcione. Leve cativo todo pensamento a obedecer a Cristo.
que é obedecer a Cristo? O que Cristo quer que você pense? Coisas ruins, coisas adoecedoras, desânimo? Não, Ele não quer que você pense isso hora nenhuma. Se tiver algo te causando dor, de novo, transforme em oração. Agora, o seu pensamento tem que ser levado cativo a obedecer o que Cristo quer que você pense. Que você tenha a mente de Cristo. Não é isso que a palavra nos diz? Ter a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? Era de desânimo? Era de falta de esperança? Era de ansiedade? Não. E nós precisamos cultivar a mente de Cristo. Não dar corda, não dar ibope a pensamentos negativos. O pensamento ruim não deve ser alimentado. Deve ser preso e levado cativo o pensamento à obediência de Cristo. Deus até havia avisado a Caim, que estava ali naquela rixa com o irmão Caim e Abel. Deus diz, olha, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Você precisa dominar o seu sentimento, o seu pensamento. Então, nós precisamos conduzir o nosso pensamento para não cair em ressentimento, em amargura, em raiva, em tristeza, em qualquer coisa que nos adoeça. Todo grande pecado, toda grande tristeza, todo grande desânimo foi primeiro um pensamento. Um pensamento que nos infelicitou, que nos roubou a esperança, nos roubou a alegria e que alimentado, foi ruminado, aquela coisa, ficar ruminando naquilo, vai roubando, sugando as nossas energias, roubando a nossa alegria, quando a gente não deveria permitir aquilo ganhar tração, ganhar força sobre nós. Então, irmãos, nós precisamos cultivar aquilo que é bom. Senão, o nosso pensamento, o nosso dom que Deus nos deu, vai estar sendo maléfico a nós mesmos. E alguém pode dizer, pastor, mas é muito difícil isso, pastor, é muito difícil. E é mesmo. Eu sei que é em mim, é em você, é em qualquer um. Só que é mais, e é muito mais difícil, eu te garanto isso, mais difícil do que controlar o pensamento é deixar ele entrar, gerar todo o mal que ele gera e só depois, e aí você tem que lidar com esse desânimo, com essa tristeza que ele gerou. O que é mais difícil? Combater os pensamentos negativos ou deixar ele entrar, gerar toda a negatividade, tristeza, depressão e desânimo e ter que lidar com isso? Então eu sei que quando os pensamentos negativos vêm, é difícil lutar contra eles. Só que é mais difícil lutar com o resultado que ele vai produzir, se você permitir. Então, se você estiver muito fraco e os pensamentos negativos, meu Deus, como é que eu vou lutar contra isso? Meu irmão, arruma em Deus uma força que seja uma força hercúlea, mas para frear esses pensamentos, porque depois vai ser mais difícil. Então, que seja o nosso combate antes que o inimigo ganhe força, antes que ele ganhe entrada no nosso coração, porque é mais fácil, por mais difícil que seja, é mais fácil do que o depois. Depois que ele entrou, ganhou guarida, fez toda a destruição, toda a negatividade penetrou no nosso ser, é muito mais difícil depois. Então, entre um difícil e o... pastor, é muito difícil, sim, mas entre um difícil e o muito difícil, fique com o difícil. Jesus fala de uma maneira assim radical em relação às coisas ruins, irmãos. Ele fala, se a sua mão direita te faz pecar, corte-a. Corte-a. Se o teu pé faz você... corte. Então Jesus é radical naquilo que nos prejudica. Se algo vai te prejudicar, meu irmão, corte. Corte. Ele é radical. Se um pensamento negativo está vindo, né, aqui está falando de mão, de pé, imagina a mente. Se a sua mente está levando para um lugar ruim, corta esse pensamento, meu irmão. Corte. Porque senão é pior. Então, se merece um machado, uma mão que faz pecar, uma forma metafórica de Jesus, quanto mais um pensamento negativo. Esse pensamento negativo Deus não quer na sua vida. Corte. Seja radical na maneira de tratar aquilo que infelicita alguém que Deus ama tão profundamente, que é você. Deus te ama profundamente, e quando Ele vê aquele pensamento vindo sobre a sua vida, Ele não quer isso. E o que Ele está falando lá é corte isso, leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, pense nas coisas boas, corta, meu irmão. Porque Deus, aquela pessoa que Deus ama tanto, que é você, Deus não quer ver submerso sob tanto pensamento ruim, não.
faça esse compromisso com Deus de cortar coisas ruins que queiram se alojar no seu coração, na sua mente. Corte. Se a tua mão direita te faz pecar, corte. Se aquele pensamento te infelicita, te gera ódio, te gera amargura, ressentimento, tristeza, qualquer tipo de pensamento ruim, irmão, corte, seja radical, seja forte nisso, corte. Veja, todas as palavras são fortes na Bíblia em relação ao pensamento. Corte, leve cativo a obediência. Então, é para ser uma atitude realmente determinada e forte da nossa parte, para que aquele pensamento não se aloje em nós. E mais, né, irmãos, a gente precisa lembrar disso. Às vezes a gente esquece, né? Que essa é uma arma que o inimigo usa contra nós. O diabo, a Bíblia diz que ele lança setas inflamadas na nossa mente. Setas inflamadas. O que é isso, irmãos? São pensamentos. A gente vê um pensamento assim, tóxico, um pensamento de tristeza, a gente pensa, nossa, é um pensamentozinho triste. Vai olhar a fonte disso, irmãos. Nem sempre, tá? A gente não pode dizer que todo pensamento negativo vem de lá. Mas se estiver vindo dele, você vai permitir isso? Setas inflamadas. Ele está lançando setas na sua mente e você fala, é mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é ruim, né? É tão cansativo, é tão chato, aquela pessoa lá não presta mesmo, ela vai se ver comigo. Setas inflamadas que você está dizendo amém. O diabo lançando pensamentos negativos, pensamentos que te põem contra pessoas, pensamentos que infelicitam você e você dizendo, é mesmo, a vida é assim. Amém. Você diz amém para o que o diabo está te dizendo. Amém para aquilo que ele está lançando na sua vida. Olha o perigo disso, irmãos. Olha o perigo disso. De onde está vindo isso, meu irmão? De onde está vindo esse pensamento tão negativo? Olha só, irmãos, é muito raro você ver um episódio de possessão espiritual. Já vi algumas vezes, mas é muito raro você ver um episódio de possessão espiritual. Mas ver episódios de mentes influenciadas ou mesmo conduzidas pelo inimigo não é raro. Pelo contrário, é até frequente. Porque são setas, são pensamentos que a pessoa acolhe. É um pensamento, sim. Pensar, senão aquilo que vai conduzir a nossa vida. Aquilo que você pensa vai conduzir o seu humor, a sua alegria, a sua espiritualidade, a sua vida com o próximo, a sua vida com Deus. Tudo está vindo de pensamentos. E se o inimigo conseguir colocar, plantar sementes inflamadas, setas inflamadas na sua mente, ele começa a vencer a batalha e começa a te debilitar, a sugar suas energias e te colocar contra pessoas, te fazer pensar mal de pessoas. Tudo são setas, irmãos, setas inflamadas. Que se nós não lutarmos contra, aquilo nos vence. Então a gente precisa estar atento, irmãos. Atento, porque muitos pensamentos que você talvez tenha tido essa semana ou esse mês, tenha tido origem muito mais perigosa do que você pensa. E é muito frequente isso. De novo, episódios de possessão são raros. Agora, de setas inflamadas, é frequente na minha vida e na sua, de ele lançar. E de acolher, infelizmente, também. Então, irmão, se nós não tomarmos conta, isso vai acontecer comigo e com você e com frequência. Setas inflamadas, nos influenciando ou mesmo nos conduzindo. Pensa comigo agora, irmãos. Essa semana você foi tomado de pensamentos ruins, de uma maneira com uma força muito excessiva. Essa semana ou esse mês, você foi tomado por pensamentos negativos muito fortes. Você não acha que isso pode ter vindo, talvez, das trevas, ou terem sido incentivadas por ela? Talvez surgiu até de você, mas o inimigo deu aquele empurrãozinho. Isso, continua pensando assim, continue pensando assim. Realmente, a vida é um lixo. Realmente, aquela pessoa lá merece que você responda à altura e é justo você odiar essa pessoa e criar esse sentimento de amargura. É isso mesmo, aquela pessoa fez isso, foi um absurdo. Pensamentos que ou ele plantou ou ele foi te dando aquele empurrãozinho. Isso, pense isso mesmo. Vai por aí.
e Ele te dando aquele soprozinho gostoso. Realmente você é uma pessoa injustiçada, você é uma pessoa que sofre muito, a vida está muito dura, muito difícil, aquele acolhimento que as trevas fazem para te debilitar, para você se sentir vítima, para você achar tudo ruim, você ficar com raiva das pessoas, com raiva de Deus, aquele acolhimento, aquele soprozinho carinhoso do diabo, para fazer que você merecia muito mais, você está sofrendo demais, por que Deus permite isso? E só plantando pensamentos negativos. É muito duro mesmo fazer o que você está fazendo, as pessoas são tão ingratas, as pessoas são tão ruins, e você vai criando raiva, criando ressentimento, criando amargura, e pensando que as pessoas não valem a pena, que a vida é assim. Cuidado, irmãos, com esses pensamentos de vítima, com pensamentos que vão te, entre aspas, acolhendo na direção da raiva e do desânimo. Cuidado com setas malignas, pensamentos contra pessoas, pensamentos de raiva, de ódio, pensamentos de medo excessivo, pensamentos de ansiedade excessiva, pensamento de tristeza excessiva. Vieram sobre você? Qual a fonte disso? Qual a fonte disso? Podem ter sido setas inflamadas? Podem. E se não vieram de lá, pode ter certeza que Ele vai te estimular o máximo possível. Você pensou nisso? Olha que maravilha, agora continue pensando assim. Vamos pensar, vamos refletir mais nessas coisas terríveis que te aconteceram no passado. A gente precisa continuar pensando nisso, porque a gente precisa cuidar de você, e você é muito triste, e você é uma pessoa tão triste, e vai gerando mau humor, vai gerando tristeza. Cuidado, meu irmão, com pensamentos do passado, pensamentos do presente, pensamentos do futuro. De novo, o que você faz com pensamentos ruins do passado? Transforma em oração. Senhor, aconteceu isso comigo, me livra dessa dor e me faz vencer isso. Pensamentos do presente, está acontecendo isso e aquilo, transforme em oração. Senhor, isso aqui está doendo, Senhor, isso aqui me infelicita, como é que eu ajo com isso? Me dá luz, me dá força, me dá a vitória. Pensamentos do futuro, Senhor, eu tenho medo de acontecer isso ou aquilo com o meu filho. Protege, transforma as dores em oração, irmãos. Mas as dores não são para te debilitar, para transformar em oração, e o seu pensar tem que ser para te dar força, para prosseguir, para celebrar, para ser grato. Por que a Bíblia fala tanto de gratidão? Porque a gratidão é uma proteção para a sua mente não cair em vitimismo, em felicitações, em achar que tudo é ruim, de que isso ou que aquilo aconteceu, por isso ou por aquilo. Não, irmãos, gratidão. Glória a Deus pela vida que eu tenho, glória a Deus que eu recebo a palavra, glória a Deus que Deus me trouxe até aqui, vai me conduzir, e eu vou ter a eternidade para saborear a grande delícia de estar na presença de Deus. Tudo Deus vai conduzir, irmão, se você colocar sua mente nele e agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Pastor, e as coisas ruins? Eu vou agradecer? Não, você agradece porque você até agora venceu elas, porque você tem Deus para te ajudar em relação a elas, e que você tem muito mais coisas boas que aconteceram e estão acontecendo, e Deus vai continuar te abençoando. Louve a Deus, agradeça, mantenha um espírito de gratidão. Mas, pastor, aconteceu algo trágico comigo, com você, com todo mundo, e vai acontecer ainda muitas coisas difíceis, mas aconteceu muitas coisas boas. Eu já falei, eu perdi meu pai há 6, 7 anos de uma maneira abrupta e trágica. E o que eu falo para Deus? Senhor, que droga, por que o Senhor permitiu isso? Eu falo, não, Senhor, obrigado. É duro, é dor? Sim, é duro e é dor. E de novo, isso eu transformo em oração. Senhor, consola o meu coração, da minha mãe, do meu irmão, dos meus familiares, dos irmãos do meu pai, consola eles. Agora eu transformo em gratidão. Senhor, obrigado pelo pai que você me deu, obrigado pelo pude estar na companhia dele, obrigado por tudo que o Senhor fez. Transforme coisas boas, foque a sua mente em coisas boas, aí você vai ter um espírito grato. E as coisas ruins, você louva a Deus porque você tem forças para superar, e põe isso para o passado e coloca na presença dele. O inimigo quer te derrubar, irmãos, e ele é mestre nisso, mestre em fazer você acolher coisas ruins como se fossem direito de você ter pena de você mesmo,
mesmo, de você ficar cabisbaixo, e Deus não quer que você tenha pena de você mesmo, Deus não quer que você fique cabisbaixo, Deus quer que você enfrente a vida de cara limpa e na presença dEle, celebrando, conquistando as coisas boas, com grande gratidão. As coisas ruins você passa por cima e vai caminhando devagar. Cuida, irmão, cuida da sua mente. Não deixe a sua mente ser conduzida pelo mal, pelo inimigo. Não permite interpretações ruins em relação a pessoas, em relação à vida. A pessoa me falou aquilo lá, sabe por quê? É porque ela tem inveja, porque ela pensa isso, aquilo de mim, e eu não vou deixar isso barato. Você vê como a nossa mente só quer interpretar falas e acontecimentos da pior maneira possível. A gente quer julgar as pessoas, e por isso Jesus diz, não julgueis. Que é outra coisa que Deus fala e a gente ignora. Por que Deus fala não julgueis? Porque você sempre usa o seu pensamento de forma negativa. A pessoa disse uma coisa que te machucou, você vai pensar a pior coisa possível da pessoa. E nem é nada daquilo. Às vezes a pessoa só estava num dia ruim, ou estava de mau humor, ou tinha alguma diferençazinha com você, que ela falou ali na hora e aquilo passou. Mas a gente quer interpretar da pior maneira possível. Que aí a gente julga a pessoa, condena a pessoa, cria raiva da pessoa, isso infelicita você a ela, destrói o ambiente, destrói a harmonia, e tudo isso o inimigo está batendo palma. É isso mesmo. É isso mesmo, aquela pessoa estava pensando coisa ruim de você mesmo. E se estava, irmãos, se estava pensando coisa ruim, não julgue também, porque Jesus não fala, não julgue. Não julgue. Se a pessoa pensou coisa ruim, deixa ela com a malignidade, com o pensamento ruim dela, e que Deus um dia toque e ela vença esse pensar ruim. Você tem que vencer o seu pensar ruim, e a outra pessoa venceu dela. Não julgue, porque se você julgar, primeiro, você vai cometer muitas injustiças, pensando que não se deve. Em segundo lugar, se você julgou e concluiu o certo, aquilo só te trouxe mais raiva e mais ódio, não trouxe nada de bom. Se você passar por cima dos erros das pessoas, minimizar os erros da pessoa, não julgar a pessoa, coitada, ela talvez esteja num mau dia, ou enfim, que Deus toque no coração dela para se tornar uma pessoa melhor, mas eu não vou trazer isso para o meu coração, não vou. Não julgue, irmão, não julgue, porque julgar, você vai julgar o quê? Sempre para condenar, sempre para pensar coisa ruim, sempre para investigar e procurar picuinhas, procurar, aquela pessoa está pensando mal mesmo e tal, e você vai começar a querer tomar medidas contra a pessoa e vira um ciclo vicioso de ataque contra ataque, ataque contra ataque, raiva e pensamento ruim, e um pensando ruim um do outro, porque todo mundo está julgando todo mundo e ninguém obedecendo a Deus. Não julgue, não julgue. Não julgueis. É um pensamento bem claro. Nisto pensai, não julgueis. Se nós só obedecermos isso, como a nossa mente seria mais saudável? Como a nossa mente? Porque o inimigo trabalha com interpretações. Vamos interpretar a atitude daquela pessoa, o que ela falou, até com os dois seres perfeitos que pisaram na terra, Adão e Eva. Deus conseguiu fazer eles julgarem o outro ser ainda mais perfeito que é Deus. Por isso que Jesus fala, se os dois seres perfeitos julgaram e caíram, porque o que Satanás falou? Não, olha, por que vocês não comem dessa árvore? Olha que maravilha. Não, Deus disse que a gente não pode comer. Não, mas Deus falou isso porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer que vocês sejam deuses. Interpretação maliciosa. O Satanás fez que dois seres perfeitos julgassem um ser ainda mais perfeito e destruísse a relação entre eles. Se ele conseguiu fazer isso com dois seres perfeitos em relação a Deus que não peca, imagina se você, imperfeito, for julgar outro ser imperfeito. A desgraça que vai gerar isso, a desarmonia, o conflito que vai gerar. Dois seres perfeitos contra um perfeito, ele conseguiu gerar interpretações ruins e serem injustos. Imagina o que vai fazer com você se você se permitir julgar, irmãos. Não julgue Deus, não julgue o próximo, não caia nesse erro, irmão. Satanás trabalha no subjetivo, interpretar contra. Deus fez isso porque sabe o que ele queria? E muita gente é assim. Aquela pessoa disse isso, sabe por quê? Porque eu acho que ele pensa assim, assado.
É verdade isso? Você tem como provar? Não tem. E se for verdade, adianta você ficar pensando nisso? Não adianta, só cria raiva. Se liberte disso, irmãos. Jesus fala, não julgue, por quê? Porque o seu pensamento vai estar numa posição de julgamento que Satanás sabe conduzir você para pensar o pior possível e a criar raiva, amargura, ressentimento e tudo mais. E ele fez isso com 2 seres perfeitos. Com você, olha, a coisa mais fácil do mundo é gerar discórdia entre 2 seres humanos imperfeitos. Não julgue. Por isso que a gente tem que tomar essas medidas radicais. Corte. Se a tua mão te faz pecar, se o seu pensamento te faz pecar, corte. Se o seu julgamento te faz pecar e vai fazer, corte. Corte. Não se dê a essa permissão, senão você vai adoecer. E vai adoecer relacionamentos, vai adoecer sua vida. Não caia nessa. Então, se não é para pensar o que é ruim, o que nós devemos fazer? Não é cortar o pensamento ruim, é pensar o que é bom. Porque se você só cortar o que é ruim, mente vazia, oficina do diabo. Não, eu vou pensar nessa coisa ruim. Você vai ficar com a mente sem nada? Não, alguma coisa vai vir. E Jesus diz que a casa varrida e vazia, se você não ocupa ela com alguma coisa, depois ela recebe 7 espíritos piores. Então, a casa vazia, você não permite a sua mente vazia, porque mente vazia é a oficina do diabo. Então, por isso a ordem das Escrituras é dupla. Você corta o pensamento ruim e precisa pensar no que é bom. Nisto pensai. Não é só não pensar o que é mal, o que é puro, o que é justo, o que é correto, o que é bom, o que é excelente, o que tem boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. Põe a sua mente para não apenas não te adoecer, mas põe a sua mente para te gerar saúde, gerar bem-estar, gerar coisas boas. Você precisa ser alguém proativo. A passividade é ficar colhendo pensamentos ruins e setas inflamadas. Mas não basta não ser passivo, você tem que ser ativo, eu tenho que pensar coisas boas. Eu preciso encher minha mente, o meu lar, o meu ambiente com coisas boas. Você precisa ser um ministro de Deus para trazer luz. Por isso que Jesus diz, sejam luz do mundo. Não é apenas não ser trevas, você tem que brilhar a luz de Deus sobre as vidas ao seu redor, sobre o ambiente ao seu redor. Nisto pensai. Pense coisas boas. Você precisa conduzir a sua mente na direção de coisas boas. Porque se nós ficarmos apenas lutando contra o que é mal, a gente se cansa. Agora, se a gente ir alimentando coisas boas, colocando sorriso nos nossos lábios, colocando pensamentos bons, a gente vai ganhando até mais leveza, mais alegria, porque a gente está produzindo pensamento, não é só lutando contra os maus, isso só é desgastante. Agora, se você está pensando coisas boas, você vai se tornando uma pessoa com mais energia, porque os pensamentos bons geram energia e geram paz. Tem o Martin Lloyd Jones, um pregador famoso, ele diz assim, a nossa infelicidade vem de ficarmos ouvindo a nós mesmos, em vez de falarmos a nós mesmos. Então veja, olha que interessante, a nossa infelicidade vem de a gente ficar nos ouvindo, em vez de nós falarmos conosco mesmos. Você tem que começar a falar com você. Você tem que começar a pregar para você. Não pense isso. Não, em vez de ficar se ouvindo, nossa, a vida é dura, está difícil, está ruim, você fica se ouvindo. Não, você tem que falar. Olha, tanta coisa boa que Deus nos deu. Filhos, alegria, quanta coisa boa, as viagens que eu fiz, o trabalho que eu tenho, quantas coisas boas. Você tem que começar a falar com você. Falar. Fale de Deus para você. Fale da esperança para você. Fale sobre crer. Fale sobre confiar em Deus. Fale com você, confie em Deus. Lá no Salmo 42, o salmista, ele fala com ele mesmo. Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus. Comece a falar com você. Por que você está abatido, minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus. Isso é essa atitude de governar a sua mente, conduzir a sua mente, quando você fala com você mesmo e fala coisas boas. E acredita em coisas boas. E você obedece os pensamentos bons e se rebela contra os pensamentos ruins. Porque muitas vezes a gente faz o contrário. A gente obedece aos pensamentos ruins e se rebela contra os bons. Não.
A Bíblia diz lá em Isaías: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente, irmãos, é algo sagrado e algo que precisa ser preenchido por Deus e não pelo inimigo. A nossa mente precisa ser preenchida por Deus e não pelo inimigo. A sua mente tem sido preenchida por Deus ou pelo inimigo? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Fácil. Sua mente tem estado mais em gratidão, em coisas positivas, em esperança, em amor, em paz. Está sendo preenchida por Deus. Agora, sua mente está cheia de coisas tóxicas, desanimadas, com raiva ou ressentimento, está sendo preenchida pelo inimigo. A sua mente é sagrada, precisa ser preenchida por Deus. Como? O que for puro, o que for justo, o que for correto, que tiver boa fama, que for excelente, tiver alguma virtude, nisto pensai. Vamos ficar de pé, queridos? Isso é um mandamento. Pensar bem, o dever de pensar bem. Que você possa, essa semana, esse mês, colocar isso como um dever. É algo que eu preciso focar-me, obedecer a Deus, porque Deus só quer pensamentos bons na minha vida. Deus não quer que você tenha nenhum pensamento ruim de desânimo. Não, Deus não quer nada disso na sua mente. Ele quer coisas boas. E as coisas ruins transformem em oração. Seus medos virem oração. E deixe lá na oração, no seu cantinho da oração. No mais, o dever de pensar bem. Pense bem das pessoas, pense bem da vida, pense bem de você mesmo. Sim, de você mesmo. Porque se você pensar mal de você, você está pensando mal de alguém que Deus vai dizer: por que você está pensando mal assim de uma pessoa que eu amo tanto, que é você? Por que você está pensando mal? Não. Se pecados estiverem cometidos, de novo, vá para o canto da oração, peça perdão e deixa lá. Agora, pense bem de você, pense bem da vida, pense bem do próximo, pense bem de Deus. Não julgue, pense bem. Não pense mal de você, ame a ti mesmo e ame ao próximo como a você mesmo e a Deus com toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nossa mente tantas e tantas vezes tem estado desgovernada, Senhor, ou mesmo influenciada por setas malignas. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos guardar e venha nos ajudar, Senhor, a colocar a nossa mente, como a Tua palavra diz, pense nas coisas do alto, ou nisto pensai. Conduz a nossa mente, Pai, que Teu Espírito esteja semeando nas nossas vidas coisas boas, um pensar correto, um pensar justo, um pensar bom. Nos abençoa, Pai, a ter uma mente de Cristo, a mente que o Senhor tinha, porque tudo que nós atravessamos aqui, o Senhor atravessou. O Senhor perdeu um pai, o Senhor teve inimigos, o Senhor teve pessoas que traíram, pessoas falando mal, teve sofrimento, teve trabalho duro. Tudo que nós passamos, o Senhor passou, e provavelmente pior, muito pior. Até uma condenação injusta. Mas o Senhor mesmo assim não caía no desânimo, nem na depressão, nem na raiva. Não, o Senhor perdoava, o Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nos dá uma mente como a Tua, Senhor. Uma mente para amar as pessoas e amá-las até o fim. Uma mente para perdoar, uma mente para levar alegria para nós mesmos e para as pessoas. Como vamos levar alegria para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos irmãos, se a gente fica se infelicitando? A gente precisa levar alegria para o mundo, primeiro cultivando alegria em nós mesmos. Nos dá essa sabedoria, Pai. Enche o nosso coração com a Tua paz. Enche a mente de cada um aqui, Pai. Preenche a nossa mente com o Teu pensar, com os Teus pensamentos. Os pensamentos que estão na Tua mente agora, esteja na mente de cada um aqui. Um bom pensar. Pensamentos que nos tragam saúde, nos tragam paz, nos tragam alegria, nos encha de amor pelas pessoas, Pai. Põe um pensar assim, que essa semana seja diferente da anterior, com melhores pensamentos, que a gente pense melhor a cada dia,
pensamentos que não vão contra as pessoas, mas a favor delas. Que a gente não caia em julgamentos que só nos colocam contra uns contra os outros, só pensando coisas ruins do que a pessoa disse ou fez. Não. Nos ajuda a pensar de uma maneira que seja compreensiva, seja tolerante, seja amorosa, seja gentil. Um pensar de perdão, um pensar de aproximação e não de afastamento. Nos ajuda, Pai, a um pensar saudável, um pensar conforme a Tua mente. Nós viemos aqui a essa igreja, Pai, nesse dia buscar a mente de Cristo. E que cada um possa sair daqui, Pai, tendo recebido um pouco disso, para um pensar melhor. Essa semana a gente pense melhor, esse mês, para que a Tua palavra, Pai, vai habitando na nossa mente e sejam os nossos pensamentos forjados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que o Senhor possa nos converter de todo pecado, justiça e juízo. Teu Espírito ministra verdade na nossa alma, verdade, e a gente se torne pessoas melhores por um pensar melhor. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pense bem, irmãos, pense bem. Pense bem, pense em Deus, pense em gratidão. Ele te ama, pensa no amor de Deus.